LPS Rádio, atividade. Tudo de bom. Comunica, Lauro Santos. Arriba, muchacho! Até às 11 da manhã estamos aqui na LPS Rádio, trazendo informação, bate-papo. Você já está bem informado, claro que sim. O Alex Guzmão veio aí de Brasília, direto da capital federal, capital da República, trazendo para a gente as informações do que está acontecendo no Brasil inteiro, na área da política, Senado, presidente da República, campanhas eleitorais, tá todo esse negócio. Lembrando, dia 30 agora, a grande cobertura das eleições, junto com a agência Rádio Web. Bom, pessoal, jornalismo tem preferência. Vamos às informações do jornalismo geral. As informações da redação no Atividade. Vamos conversar agora aqui no espaço do jornalismo geral, dentro do programa Atividade, com a doutora Patrícia Roccato. Sábado de manhã, advogado, trabalha também, né, doutora Patrícia? Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes aí do programa. Gostou do pique do apresentador aqui? Tá comigo. Nossa Senhora, deu até uma guinada aqui, viu? Mesmo sábado de manhã, que advogado trabalha assim, viu, meu amigo? Deu uma super guinada. Olha, a gente vai conversar com a doutora Patrícia, a partir de agora, sobre um tema muito sério, que é a questão da sucessão e também a questão da holding, papel da holding em cima da sucessão, que é um momento duro pelo qual a gente tem que passar, né, doutora Patrícia? Verdade. É um momento que nós não gostamos de pensar, mas que é de extrema necessidade. E vamos lá, vamos desbravar esse assunto aí, todas as dúvidas que surgirem. O que é o processo de sucessão, doutora Patrícia? Bom, hoje, né, nós falamos aí do processo de sucessão, ele ficou um pouco mais em voga, principalmente no pós-pandemia, né, Lauro? Muitas pessoas acabaram vivendo de uma maneira muito complicada, muito doída, um cunho emocional aí bem complicado. E aí foram aí que as pessoas começaram a se dar conta da importância desse planejamento, de passar por isso de uma maneira preventiva. E aí que está a diferença de ele ser mais tranquilo ou não, porque quando você age de maneira preventiva, você consegue pensar em mais detalhes. E aí vem as ideias das holdings, né, da criação do plano de sucessão através das holdings, que nada mais é do que empresas de administração de bens também, tá? Pode ser de empresas, pode ser de imóveis, e imóveis também, né? Imóveis, de uma maneira que, quando venha a acontecer essa fatalidade da vida, que infelizmente todos estamos sujeitos, isso já esteja planejado de uma maneira um pouco mais tranquila, de uma maneira um pouco mais leve. Por mais difícil que seja, mas essas questões elas já estarão resolvidas, né, Lauro? Bom, na verdade, tem pessoas que nem sabem como agir no momento da perda de um ente querido. Principalmente aquelas pessoas que acham que a pessoa vai ficar para semente. Como dizia o meu pai, ninguém fica para semente, né, doutora Patrícia? Ninguém fica para semente. E aí, vamos colocar uma cena hipotética, mas muito prática. Eu, Lauro Santos, tenho a minha esposa, mais 2 filhos. Vamos dizer, eu não tenho só a esposa. Mas eu tenho esposa, 2 filhos, e descubro que tenho um câncer. Olha lá. Tá? Esse eu já tive, mas fiquei. Descubro que tenho um câncer. E aí resolvo facilitar para minha esposa, para os meus filhos. Ou seja, faço o que se chama, não sei se vulgarmente ou não, de doação em vida.
Está me faltando a palavra mais correta, a expressão mais correta. Faço a partição, caramba, está faltando mesmo a palavra, mas faço uma doação, usufruto de apartamento, de casa, olha, passo usufruto para minha mulher, passo usufruto da outra casa para o meu filho, o carro vai para minha filha, para facilitar o momento do meu desencargo. Isso ajuda, dificulta. Como é que a senhora pode falar um pouquinho sobre esse aspecto? Olha, muito legal a sua colocação e o seu exemplo prático, porque as pessoas acham sempre que essa é a melhor maneira. Isso resolve o problema, só que resolve de uma maneira muito mais onerosa, levando em consideração que o imposto que eu pago na doação, que é o ITCMD, ele é de 4%. Quando eu trabalho com um plano de sucessão patrimonial através das holdings, eu já estou falando aí de um imposto de ITBI, tá? Porque eu faço isso, todo esse tratamento, essa questão tributária em vida. Então, eu trabalho de uma maneira mais barata, pagando impostos mais baratos, popularmente falando, né? Vamos falar bem fugir do juridiquês. Agora, quando eu vou fazer isso através de uma doação, eu resolvo sim o problema, mas eu resolvo de uma maneira mais cara. E, obviamente, tá, não é essa a nossa intenção. Quando a gente fala de plano de sucessão, eu desejo sim, além da questão da onerosidade, do dinheiro que é envolvido, também mexer na burocracia, também evitar certos processos que eu posso trabalhar através da holding patrimonial. Olha, a senhora falou há pouquinho em TBI, me deu um arrepio, passou um arrepio pela minha espinha, porque recentemente eu fui vender um apartamento meu, de herança, e que já havia sido arrolado no processo de espólio do meu pai, mas havia faltado o tal do ITBI. Ou faltou parte, ou faltou de forma integral. Eu sei que foi uma boa grana em cima disso, e desde 2009 estava isso trancado. Para evitar esse tipo de situação, a holding é realmente a solução. O pessoal que administra já diz, olha, fez aqui, acabou, não tem mais nada para fazer. Seria isso, doutora? Sim, seria isso. É você resolver toda a sucessão patrimonial em vida, já delimitando todos os requisitos para aquilo, já definindo quem são administradores, já dizendo como que aqueles imóveis serão administrados a partir do momento, né, de falecimento ou não. Ou seja, é você definir a continuidade até mesmo do seu negócio, porque a gente pode colocar tudo na holding, até a administração de empresas e tudo mais, que muitas vezes fica tratada. Na verdade, ele não é tratado e ele fica travado. Um grande exemplo disso, Lauro, é a situação dos herdeiros das pernambucanas, né? É um inventário que ele já se arrasta aí por mais de 24 anos. Você imagina, né? Eu sempre falo isso com o meu sócio aqui, quando nós vamos tratar essas questões de sucessão, onde muitas das vezes a família ela tem um patrimônio, mas ela não tem liquidez, ela não tem o dinheiro para arcar com tudo isso. E muitas das vezes ela acaba dispondo do melhor bem dela, ela pega o melhor imóvel que ela tem, vende por um valor muito mais barato, para ela poder ter a liquidez necessária, o dinheiro necessário para poder arcar com os custos do inventário. Lembrando que nós temos 60 dias para abertura de um inventário do pós-falecimento. E se você não faz isso dentro desse prazo, já começa a incidir multa, o inventário que já é caro, ele fica ainda mais caro. E muitas pessoas, elas sofreram e tiveram essa experiência na pandemia, além, é claro, daquele imóvel estar travado, precisar de autorização judicial para venda, empresas que seus administradores infelizmente vieram a falecer aí no Covid, e aí por conta disso a empresa também ficou travada, os atos de administração da sociedade ficaram travados.
E o custo, né? A empresa, a holding patrimonial, ela traz, além da desburocratização das operações, uma economia bem considerável. Agora, a senhora está tocando muito na questão da pandemia. Foi onde o processo, segundo o que a senhora está colocando para a gente aqui, foi onde esse tipo de processo aumentou as ações. Quando eu digo ações, são ações mesmo, agir, né? Se ampliaram em relação à questão patrimonial de pessoas falecidas sendo passadas para as famílias. Isso forçou, por um acaso, o governo, ou os governos estaduais, ou o governo federal, a facilitar um pouco a legislação, porque você está falando em 60 dias, né? E dali a pouco infringe aí multa, infringe penalidade financeira. Mudou um pouquinho essa situação? O governo tomou alguma ação? Não tomou? Precisa tomar? Qual é a leitura que a senhora faz dessa situação legal do processo? Olha, na verdade, nós já houve sim uma mudança, foi um aumento de 30 dias para a abertura do inventário. Antigamente nós falávamos em 30, hoje nós falamos em 60. E houve sim uma desburocratização no tocante ao prazo de abertura de empresas, porque a holding nada mais é do que uma empresa, do que um CNPJ constituído. Então, com tudo isso que aconteceu, os órgãos e os governos, eles se forçaram a efetuar convênios específicos de abertura, onde antigamente nós levávamos até 30 dias para a abertura de uma empresa no Brasil, e hoje nós falamos de uma abertura em 24, 48 horas no máximo. Então, isso facilitou, porque quando você descobre, por exemplo, algum problema de saúde, você precisa iniciar um plano de sucessão, você já economizou muitos dias só com a abertura da empresa, que nós sabemos que muitas vezes nós não temos esse tempo, né, Laura? E a pandemia, ela nos provou isso, ela nos demonstrou isso. Nós falávamos muito de holding, existia uma procura de holdings antigamente, mas as pessoas achavam que holding era só para quem tem riquezas, para quem tem altos valores patrimoniais e dinheiro e muitos imóveis. E não é assim. Qualquer pessoa hoje que tenha um imóvel no Brasil, o meu sócio fala muito isso, eu gosto de como ele se posiciona, que ele fala o seguinte: a conta está aberta. Se você tem hoje um patrimônio, você já tem uma conta aberta de sucessão patrimonial. E é essa conta que vale a pena você fazer. Você saber, se hoje você tivesse que passar por uma sucessão, qual seria esse valor, quanto você pode economizar, qual burocracia que você vai ter na administração daqueles imóveis. Às vezes aqueles imóveis, eles estão locados também. Imóveis locados hoje no Brasil, para a pessoa física, Lauro, se fala de uma carga tributária de 27,5%, tá? Para declarar isso na declaração de pessoa física, né? De imposto de renda físico. Se você leva isso para uma administração na pessoa jurídica, em uma holding, você reduz isso para 11,33%. Então, só de esses imóveis estarem integralizados em uma holding, a sua economia mensal é de 16%. Né? É algo muito significativo. Então, por isso que vale a pena para todo mundo. Não é só para quem tem muita coisa, que tem valores, nossa, o patrimônio absurdo, é só para quem é rico, não. Tá? Para qualquer pessoa, principalmente você, pequeno investidor, que tem aí os seus imóveis, que fala, olha, eu vou comprar aqui alguns estúdios, né? As pessoas estão fazendo muito isso. Compram os estúdios, locam e passam a fazer novas fontes de renda. A holding é muito interessante. Tá? Hoje não se fala mais em riqueza, em holding acima de valor XYZ. Muito pelo contrário. Tá? Você tem o seu patrimônio, vale a pena pensar, vale a pena fazer essa conta, vale a pena você que está aí com o seu papai, com a sua mamãe, já mais idoso, sabe que vai passar por esse processo. Vale a pena fazer esse estudo, vale a pena contratar um profissional especialista que olhe para aquilo, que olhe para o patrimônio da família e te ajude a economizar, te ajude a
desburocratizar o processo e mais ainda, né, Lauro, te livre de mexer com esse assunto num momento que é tão delicado, né? Você está falando de São Paulo, não é isso? Você está em São Paulo, não é? Isso. Nós falamos para todo o Brasil, das grandes às pequenas cidades. Vamos colocar aqui em Torres, no Rio Grande do Sul, que é uma cidadezinha, cidadezinha no sentido carinhoso. Tá? Sim. Então, daqui a pouco me criticam aqui nas redes. De 35 mil pessoas, 35 mil habitantes. Hoje, numa cidade pequena como essa, a cultura da holding pode ser adicionada, doutora? Com certeza. Na verdade, o nosso escritório ele atua, né, em grande parte do interior também. E eu vou te dizer mais. Os interiores, de um modo geral, as pequenas cidades, né, elas têm até um acesso maior a essas informações, porque ele tem o contato ali com o cartorário, com o tabelião, e os próprios tabeliões hoje, de uma maneira bem geral, indica esse processo para as pessoas, né? Então, é muito mais fácil até recebermos indicações. Ontem mesmo a gente teve uma indicação, tá, de um tabelião de uma cidade aqui da nossa região metropolitana, justamente indicando o processo de holding para uma família que a todo momento vai no cartório para fazer as transferências. Aí, o imóvel é do pai, da esposa e dos filhos. Então, toda vez que vai vender, tem que ir os 4 lá para assinar. Né? Se torna uma questão muito mais burocrática, tem que tirar o tempo de todo mundo tem que ir ali para poder... Então, ele mesmo indicou, por conta do grande volume de operações da família nesse segmento, nessa atividade. E tanto para interior, mas para acessos, na verdade, onde as pessoas elas conversam com o tabelião, elas têm mais aquele contato um pouco mais pessoal com os advogados, que foge um pouco daquela nossa correria aqui, não é? Tem mais tempo de sentar ali e conversar e relaxar e levar receber conselhos, na verdade, né? Levar grandes conselhos para casa. Então, eu te digo que a cultura ela é até maior, ela é até mais fácil de aplicar, porque o acesso à informação, a oportunidade de você sentar, conversar e entender é mais fácil, ela é maior. Olha, você acho que já respondeu parte da pergunta que eu vou fazer aqui, que chegou agorinha. Antes que você viu que eu botei os óculos aqui para ler a pergunta. O pessoal da produção me passou a seguinte questão, envolvendo essa questão de interior. Diz a questão o seguinte, muita gente tem terras, fazendolas, fazendas, terras produtivas, gado, por menos que seja, tem. E hoje são pessoas que têm mais de 2, 3, 4 filhos. Como fica o tratamento desse tipo de patrimônio em uma holding, doutora? Nossa, é perfeita essa pergunta. E é onde exatamente ela se enquadra, tá? Porque a holding ela é criada justamente para isso. Eu costumo dizer que problemas familiares é muito difícil você ter no núcleo familiar, com o pai, com a mãe e com esses 4 filhos. Normalmente os problemas familiares eles vêm dos agregados, não é verdade, Lucas? Na verdade, assim, Lauro, é uma situação mais complicada, né? Porque a gente acaba falando dos agregados, mas de uma forma mais geral. Quando vem esses problemas, a gente acaba sempre sofrendo com a burocracia, a demora, a resolução de processos que são criadas aí por essas bases, essas famílias maiores. Então, você que é o dono dessa terra, você que essas pessoas que precisam ver esse patrimônio com os seus filhos, e eu te digo até mais, eu até vou completar um pouquinho a pergunta. Às vezes tem filhos até de núcleos diferentes. Às vezes são filhos da primeira
um primeiro casamento, de uma segunda união. Na verdade, isso acaba até complicando, assim, mais ainda a situação. Então, é justamente para você que a holding vai olhar, é justamente você ali definindo com o seu núcleo familiar atual e com os filhos que você possui, como é que vai ficar essa questão, qual é a participação que cada um vai ter na holding, como vai ficar essa administração da empresa. Então, isso é uma questão que você vai tratar no contrato e vai parar de ter, na verdade, você não terá problemas futuros na definição ou quando você efetivamente precisar aí passar pelo processo de sucessão patrimonial. Doutora Patrícia Roccato. Eu respondi a pergunta? Foi Respondeu, Lucas? Sim. Não, ficou bem claro, até porque isso não... Eu estava pensando aqui, isso não se aplica só a terras, está se aplicando a apartamento Sim. de praia, casa de praia, que os filhos... Parece que tem... Lauro, na verdade, aplica em tudo, né? Tudo que você tem de patrimônio. Ó, Laura, a gente está falando de carro, nós estamos falando de contas, nós estamos falando de imóveis, nós estamos falando de ações. Né? Então, nós estamos falando de tudo que envolve o patrimônio daquela família, de quem quer dispor, né? De quem vai dispor a sucessão patrimonial. Essa gestão por hold também, ela diminui as brigas, né? Acredito que... Demais. O processo... eu conheço aí algumas situações em que a família não fala com o outro mais, lamentavelmente. Por isso que eu falei dos agregados, por isso que é muito delicado de falar, né? Porque ninguém quer brigar, ninguém quer, enfim, mas infelizmente é nesse momento, tá, ali, onde um cunhado tem problema com outro cunhado, irmãos, e sabe, e aí um acha que o pai favoreceu mais o filho mais velho quando o filho era, sabe, quando estava em vida, então o outro acha que tem mais direito do que ele era o mais querido, né, da mamãe e do papai. Isso, exato, entendeu? Então, vem aí todas as ideias, vem aí todos os envolvimentos dessas pessoas e acaba gerando uma briga familiar, gerando um problema familiar, que muitas vezes o inventário ele não se resolve. Ele fica anos e anos e anos, e eu te digo mais, o risco dessas pessoas perderem esse patrimônio, porque começa a ficar tão caro, imagina a multa disso ao longo do tempo, não é? Imagina a quantidade imagina os imóveis se deteriorando, porque aí, se você está brigando, ninguém quer mexer, ninguém quer... tá lá, o imóvel está em briga, ninguém cuida do imóvel, ninguém limpa, então os imóveis acabam se deteriorando. Os terrenos, né, como o exemplo do menino Lucas, os terrenos eles acabam se deteriorando, vai crescendo grama, vai crescendo, vai vindo pragas, vão vindo insetos, vão vindo bichos, não é verdade? E ninguém cuida, porque fala, não é meu, eu estou brigando, eu vou gastar dinheiro para uma coisa que não é minha. E olha quanta coisa que você pode evitar se você pensar na sucessão patrimonial em vida. Por mais que seja algo que nós não desejamos, que nós não queremos pensar, mas nós devemos, porque nós com certeza vamos evitar além não só da economia, né, do caro ou do barato, como eu falei aqui no início, mas nós vamos evitar também brigas familiares, vamos evitar imóveis se deteriorando e muitas das vezes evitar também acabar com a nossa saúde mental, né? Doutora Patrícia Roccato, muito obrigado. Olha, sábado de manhã, você tirar o advogado do trabalho para conversar com uma emissora de rádio, não é mole, né, doutora Patrícia? Imagina, é um prazer para mim falar desse assunto, poder trabalhar, fazer o que eu realmente gosto e, melhor ainda, poder levar conhecimento e acesso à informação, que eu acho que é o que realmente faz a diferença aí no nosso país.
Quero agradecer profundamente e deixar o microfone da LPS Rádio à sua disposição para suas declarações, aí, seus complementos de informação, doutora Patrícia. Eu super agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer comentários que eu possa ser útil. E sempre à disposição aqui para vocês, para a gente conversar e desbravar o mundo jurídico. Na verdade, falar de uma forma mais simples um assunto que é tão complicado, né? Normalmente as pessoas falam muito de falar juridiquês, a gente tenta popularizar aí e levar o acesso à informação de uma maneira mais clara e leve. Tem que trocar em miúdos, né, doutora Patrícia? Trocar em miúdos, isso aí, traduzir. Reforça aí pra gente onde eu encontro, onde o meu ouvinte encontra a doutora Patrícia nas redes sociais. Poxa, estamos lá no Instagram, no DRA Patrícia Rocato, com 2 Cs, também no Facebook, Patrícia Rocato, e LinkedIn, Patrícia Rocato. Muito obrigado mais uma vez, doutora Patrícia. Continua com a gente também. A senhora está ouvindo o programa, eu acho que desde o começo, né? Ou mais ou menos. Nós estamos indo para o espaço da hora cheia, vamos para o espaço do noticiário da equipe da agência Rádio Web. Você vai ficar bem informado, hein? Você vai ficar bem ligado nas informações que estão chegando já no seu rádio com a equipe da agência Rádio Web. Doutora Patrícia, bom sábado. Tem almoço aí hoje, doutora Patrícia? Obrigada, para nós. Tem almoço aí? Não, estou fazendo ainda. Ainda está... Porque no final do programa, eu quero lembrar meu ouvinte, tem a receita do dia. Você pode mandar para a gente, para o 51995-846290, aquela receita que você faz e o povo pede para repetir. Faz e o povo pede para repetir. Tem alguma especial, doutora Patrícia? Eu acho que eu acho que um sábado pede um peixinho, né? Um peixinho assado, uma saladinha. Acho que eu vou por esse caminho aqui. Vai por esse caminho. Então tá. Vamos ao noticiário da hora cheia. Voltamos já com a última hora do nosso programa Atividade desse sábado, gente. LPS Rádio, Atividade. Comunica, Lauro Santos. Atividade.